Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou falar de um tema um pouco diferente aqui no canal, né? Porque eu nunca falei, eu acho, sobre, que é o futebol americano. A única vez que eu trouxe esse assunto à tona foi falando um pouquinho sobre o draft, lá na época do draft, mais pro início do ano, e eu não falei mais sobre. E por que isso? Porque a temporada do futebol americano ainda não tinha começado. Diferentemente do como funciona no Brasil, né, que as coisas começam no início do ano e acabam no final, normalmente, nos Estados Unidos não é bem assim o esporte. Cada um tem a sua época exata para acontecer. E o futebol americano começa basicamente ali em setembro e vai acabar lá por janeiro, fevereiro do próximo ano. Por isso que nosso primeiro vídeo está saindo só hoje, que é um vídeo introdutório sobre conceitos básicos sobre o futebol americano, bem básicos mesmo, tipo assim, sobre campo, sobre, enfim, as faltas e tudo mais. Só que depois eu vou fazer mais vídeos que vão entrar em detalhes sobre quem são os jogadores em campo, né? Tipo, que são as posições dos jogadores em campo, as diferentes possibilidades de falta, falar um pouco mais sobre a liga, que é a NFL, e também sobre os times. Hoje vai ser mais um vídeo introdutório sobre o esporte, beleza? Eu vou fazer essa sequência para a gente falar um pouquinho sobre a NFL. Dito isso, então, vamos para o começo da nossa apresentaçãozinha aqui sobre a boa NFL e futebol americano. Tá aí, então, o início da nossa explicação sobre o futebol americano e o que é, né, o jogo em si, as características mais importantes para se entender o que está acontecendo. É um jogo relativamente complexo quando você entra nas especificidades, mas não no princípio básico de como ele é executado, os objetivos, enfim. O jogo em si é muito simples, só que diferentemente, por exemplo, do futebol, em que a profundidade do que a gente pode falar sobre talvez não seja tão grande, só se você entrar mais na parte de táticas e tudo mais, no futebol americano você tem mais possibilidades. E isso pode deixar o jogo um pouco confuso. Só que esse vídeo vai ajudar um pouco a mostrar que não. Na verdade, o jogo é bem simples de se entender. E aí, com o tempo, você vai pegando o resto, né, para conseguir aí entender de forma profunda o que está acontecendo na sua tela. Mas para começar, esse aqui é um campo de futebol americano, que obviamente é muito diferente, né, dos mais tradicionais aqui no Brasil, porque ele é dividido em jardas, né, que é uma medida americana de se medir distâncias, né? Então, o campo em si, contando as end zones, né, que eu vou explicar já o que é, tem 120 jardas de comprimento, que dá mais ou menos 110 metros, e 53,5 de largura, que dá mais ou menos aí 49 metros. Então, um campo bem comprido, parecido com um campo de futebol. Mais ou menos a mesma coisa. E você consegue ver aqui, né, que tem várias marquinhas no meio de campo, né? Tem duas linhas horizontais que são marquinhas, como se tivesse tracejado. Essas linhas representam todas as jardas. Cada end zone, que são as beiradas do campo, tem 10 jardas definidas. Então o campo em si, que os jogadores têm que percorrer, tem 100 jardas. E todas elas estão descritas uma a uma. A cada 5 jardas, a gente tem essa linha vertical branca que delimita ali de 5 em 5. E aí a cada 10 jardas, nessa mesma linha vertical branca, você vê que tem um número. Tá lá 10, 20, 30, 40, 50, e aí depois ele recua de novo, 40, 30, 20 e 10. Porque é a distância para a end zone mais próxima. Por isso que só vai até o 50, porque a partir do outro lado do campo você está mais perto da outra end zone. É basicamente isso. Mas, no geral, é relativamente simples, né? Tem as áreas técnicas, uma de cada lado, assim como, por exemplo, no futebol você tem normalmente as duas do mesmo. No futebol americano elas ficam uma de cada lado, porque tem muito mais gente que trabalha num time de NFL. Os times têm que ter um time de ataque, um time de defesa, existe uma equipe de apoio gigante, então é uma confusão. Quando você vê um jogo de NFL, parece um exército na beira do campo. Por isso tem que ficar um de cada lado, até também para não ter muitas confusões entre eles, né? A única coisa diferente aqui que eu ainda não citei são essas traves que dá para reparar nas duas beiradas do campo. No final da end zone, você tem isso que a gente chama de trave, né, em português, e em inglês é basicamente a mesma coisa, né? Se eu não me engano, em inglês eles chamam de post, mas enfim. Que tem um único objetivo no jogo, na verdade. Que em certas situações, o time chuta a bola no meio da trave. E aí soma-se um número específico de pontos, que eu vou entrar nesse detalhe ainda também nesse vídeo. Mas ela só tem essa finalidade. Você não é para jogar a bola lá, você só pode chutar a bola lá. Tirando isso, ela fica só lá parada. Uma outra característica que é interessante de se falar
é que a bola, ela não é uma esfera, né? A bola de futebol americano, ela é ovalada, eu vou trazer também imagenzinhas. Ela é ovalada, ela tem aquele formato meio, né? Enfim, oval, de futebol americano, que deixa a bola muito imprevisível quando ela quica no chão. Só que, na teoria, é mais fácil de você conseguir pegar ela com a mão. Né? Se ela fosse uma bola oval, ia ser mais difícil. A bola esférica, né? A bola oval é mais fácil de você conseguir pegar, por isso que ela tem esse formato. Vamos aos tempos. O tempo do jogo, ele é definido de uma forma diferente também do que nós normalmente estamos acostumados. Né? É mais parecido com o que é feito no basquete, inclusive no basquete que é jogado no Brasil, que é regra FIBA, mas enfim, isso é outra questão. Como é que o jogo é dividido, né? São 4 períodos que são chamados de quartos. E por que é chamado de quarto? Bom, porque é 1/4, né, da hora. O jogo tem 60 minutos de jogo, 1 hora. Cada quarto de hora são 15 minutos. Portanto, né, por isso chama de quarto. Cada período tem 15 minutos. Só que o jogo não demora 1 hora, obviamente, né? Porque ele é pausado. Então, você tem muitas questões aí que o relógio ele para e por isso o jogo acaba durando muito mais, vocês já devem ter percebido também vendo jogos de futebol americano. Existem alguns intervalos, tirando os intervalos, obviamente, porque o jogo para, né? Tem intervalos certos, que são entre os quartos. Entre o primeiro e o segundo quarto, você tem um intervalinho rápido de 2 minutos, praticamente uma pausa para água, que é a mesma coisa do terceiro para o quarto quarto. No segundo para o terceiro, você tem ali o meio do jogo. E você tem um intervalo tradicional mais longo, de mais ou menos 15 minutos, né? 12, 15 minutos, que é bem similar ao do futebol, por exemplo, que é para realmente as equipes descansarem, irem para o vestiário, repensarem o que está acontecendo, que é a marca ali do meio do jogo. Então, esse aqui é basicamente o tempo, e aí a característica dele não ser corrido, como por exemplo o futebol. Por quê? Existem situações no jogo em que o relógio ele pode parar. Então, quando o quarterback, né, que é quem joga a bola com a mão, ele erra um passe e a bola cai no chão, você para o tempo. Quando acontece uma pontuação, um time faz ponto, o tempo para também. Quando um jogador sai com a bola do campo, corre para fora, o tempo também para. Até, obviamente, os árbitros reposicionarem a bola para o jogo recomeçar. Não é que fique indefinidamente parado, mas fica um tempinho parado que pode demorar lá vários segundos. Tirando isso, é claro, você tem a possibilidade de pedir 3 tempos. Cada time pode pedir até 3 tempos e esses tempos também param o relógio. Então é basicamente essa aí a questão dos tempos do jogo de futebol americano. Entrando um pouquinho aqui na questão dos equipamentos. Também é bem simples, bem rápido. Essa aqui é até uma comparação com alguns outros esportes para mostrar como que o futebol americano se preocupa muito com a questão de saúde dos seus atletas. Existem muitos equipamentos obrigatórios de proteção na NFL, né, no futebol americano, diferentemente, por exemplo, do futebol, que basicamente o que é necessário, obrigatório, é a caneleira. No rugby é esse capacete diferente que eles usam, mas no futebol americano você tem obrigatoriamente que usar um capacete que é especialmente projetado para os atletas de futebol americano, protetor de ombro, protetor do peitoral, protetor de coxa, protetor na região das genitálias, protetor ali de abdômen para as costelas e também protetor de joelhos. Isso é obrigatório. Normalmente os jogadores até usam outras coisas. Você tem o protetor bucal para não machucar ali a questão dos dentes em pancadas e tudo mais. Eles muitas vezes usam luvas para ou tentar ajudar a pegar a bola ou para proteger a mão ao cair na grama e tudo mais. E algumas outras ataduras para tentar reduzir ao máximo o impacto físico que o corpo sofre durante o jogo. É um jogo de muito impacto, de muita queda no chão e de muito peso associado, e tudo isso possibilita muitas lesões e lesões muito graves, até mesmo risco, né? A gente já viu coisas mais complicadas acontecendo no jogo de futebol americano. Então por isso que existe tanta proteção, para que seja reduzido ao máximo e os jogadores fiquem saudáveis o melhor que eles puderem ficar. Qual que é o objetivo do jogo de futebol americano, né? Cara, o objetivo do jogo é bem óbvio, né? Você tem que somar pontos. Não existem gols, não existem cestas, existem pontos. E esses pontos podem ser somados de diferentes formas. Existem basicamente 2 formas primárias de se somar pontos e 2 formas secundárias de se somar pontos. A principal de todas é o touchdown, que é até talvez a coisa mais famosa do futebol americano, é o grito de touchdown quando um time entra na end zone do seu adversário. E o que é isso, né? Bom, o touchdown é o objetivo básico. Durante todo o percurso de campo, o time ele busca andar em campo. Você quer ir para frente, sempre ganhar terreno
para chegar no final do campo do outro time, que é a end zone, zona final, tá aí a tradução. Para isso, você vai fazendo várias jogadas até chegar lá. Quando você chega na end zone, o time soma 6 pontos, que é a maior pontuação possível de uma vez só dentro do futebol americano. Isso pode ser feito correndo com a bola para dentro ou passando a bola para alguém que esteja lá dentro. A partir do momento que a pessoa está com a bola dentro da end zone, com controle da bola, o que isso significa? Você está com os pés no chão, com a bola bem firme, ou guardada no corpo, ou na sua mão. Né? Existem essas características aí que o árbitro avalia que você tem controle da bola. É marcado o ponto automaticamente. Ah, mas ele entrou na end zone com a bola e aí deram um tranco nele, ele soltou a bola. Se ele entrou com controle, nada mais importa. É ponto e acabou. Touchdown. 6 pontos para o time. Tirando o touchdown, o que a gente tem também relacionado a ele? O ponto extra. Né? O ponto extra é uma jogada específica que só acontece quando um time faz um touchdown. E aí ele tem a oportunidade de ganhar mais 1 ponto ou mais 2 pontos. Para isso é tomada uma decisão, os técnicos tomam essa decisão. O que eles preferem? O mais normal é o time buscar 1 ponto a mais. Porque é mais fácil. O chute, porque esse ponto é feito a partir de um chute no meio da trave, é feito bem próximo da end zone. Então é basicamente uma parada trivial para os kickers, que são os chutadores, né? Jogadores específicos para chutar a bola, né? Em situações assim. É quase que trivial. Então é praticamente um ponto grátis. Muitas vezes, quando você já vê futebol americano há mais tempo, a partir do momento que o time faz um touchdown, você já considera até 7 pontos. Porque o ponto extra é meio que óbvio. Pode acontecer de errar. Eu já vi várias vezes de times errarem. Ou serem bloqueados, ou chutarem a bola para fora. Pode acontecer, mas é incomum. A outra possibilidade, que é bem mais rara de ser optada, é entrar de novo na end zone tentando um touchdown curto, que você começa bem de perto já da end zone e você tenta fazer de novo uma jogada para entrar nela, correndo ou passando. E vale 2 pontos, você ganha 1 ponto bônus, porque o grau de dificuldade é bem maior. Por que não é tentado fazer isso se você ganha mais pontos, né? Cara, basicamente porque não vale a pena. São só situações muito específicas que vale a pena você fazer isso. Por exemplo, e aí entra um pouquinho de matemática básica aqui. Vamos supor que o time fez um touchdown e fez 6 pontos. E aí, ele não chutou, ele tentou fazer uma conversão de 2 pontos. Errou, ele ficou com 6 pontos. Aí o outro time faz um touchdown e chuta. Ele fica com 7 pontos. Aí esse mesmo time faz outro touchdown e chuta de novo. Ele fica com 14 pontos. Aí o time que estava com 6 conseguiu também o seu segundo touchdown. Chegou a 12 pontos. Nessa situação, ele tem que tentar de novo, se o jogo estiver acabando, né, fazer o touchdown curto. Porque chutar 1 ponto não serve para nada. Então, são esse tipo de detalhe que pode fazer com que seja decidido um touchdown curto, né? Uma conversão de 2 pontos. Mas é incomum. Uma outra possibilidade que existe também de pontuação, que aí descola do touchdown, quase que a outra possibilidade, né? É o field goal. E o que é um field goal? É exatamente quando um time atacante não consegue chegar na end zone do seu adversário. Só que está perto o suficiente para o chutador conseguir fazer com que a bola passe entre as traves. Porque se estiver muito longe, você não tem força. Então você tem que estar relativamente próximo e aí o time decide. Vai fazer o quê? Você vai querer chutar para fazer esses 3 pontos, você vai querer tentar uma última vez, e a gente já vai explicar um pouquinho o que significa, ou você vai só devolver a bola para o adversário lá atrás no campo dele. Nessa situação, você chuta para ganhar 3 pontos, que é meio touchdown, né? Basicamente, um field goal é meio touchdown. E você não tem oportunidade de ganhar ponto extra. Acontece muitas vezes no jogo os field goals, porque a campanha de ataque foi bem sucedida, até um certo ponto, é melhor chutar 3 pontos do que arriscar 6 e ficar com 0. É melhor ficar com 3. Então isso é muito feito durante a partida. A única outra opção de pontuação que se tem é uma opção um pouco mais específica e bem rara, que é o safety. É uma pontuação que na verdade não é realizada pelo ataque, é realizada pela defesa. É a única possibilidade de pontuação que a defesa tem diretamente de ser somada, né? O que é que acontece? Quando o time do ataque está muito recuado, está dentro da própria end zone, então ele não andou nada ainda no campo, e o cara que está com a bola na mão é derrubado no chão dentro da end zone. Quando isso acontece, você cai dentro da sua própria, ao invés de você ganhar pontos, quem ganha pontos é o outro time. Nesse caso, ele ganha 2 pontos grátis. 2 pontos. Você ganha 2 pontos. É uma jogada muito rara e, muito icônica
no futebol americano, porque exatamente por não acontecer muito e ser bem difícil, na verdade, de acontecer. Os times eles têm estratégias para que isso não ocorra, mesmo em situações bem ruins. Dito isso, essas são as possibilidades de pontuação dentro de um jogo de futebol americano. A gente falou um pouquinho já sobre equipamento, sobre o campo, sobre a bola, sobre como que funciona a pontuação. Só que agora vamos entrar em como que funciona o jogo em si. Qual que é a dinâmica desse jogo? A primeira jogada que tem é o retorno de kick-off. O que significa isso, né? Quando o jogo começa, é feita uma definição na moeda de quem que vai ser ali o time que vai atacar primeiro. Então quem ganha na moeda decide, quer atacar primeiro ou defender primeiro. Beleza, decidido isso, o jogo começa com o time que vai defender chutando a bola para o time que vai atacar o mais longe possível. Esse é o kickoff, né? Chutar a bola longe, basicamente. O time que vai atacar, ele tem um jogador que é o retornador, que tem uma função específica nesses casos de ser o cara que vai pegar essa bola e tentar correr o máximo possível de volta na direção de quem chutou. E esse é o retorno de kickoff, é o que abre a jogada de ataque. Isso acontece no início do jogo e toda vez que um time pontua, ele chuta da mesma forma e acontece a mesma situação. Então isso aqui é um cenário hipotético, só para ilustrar como é que funciona mais ou menos um retorno. O retornador, ele tem duas opções. Ele pode tentar correr com a bola, que é essa situação aqui da imagem, e aí onde ele cair com a bola vai ser onde o ataque vai começar a jogar. Seja na linha de 10, de 5, de 20, de 30, de 50, não importa. Ele corre até onde ele puder. E aí existe toda uma estratégia por trás, os jogadores tentarem abrir espaço para ele passar. A outra possibilidade é ele ajoelhar, ele pedir o que se chama de fair catch. O fair catch ele funciona de diferentes formas. Se ele estiver dentro do campo e pedir o fair catch, a bola vai sair, o ataque vai acontecer a partir do lugar que ele pegou a bola. Ele não quis correr. Seja lá por qual motivo. Ele preferiu o lugar que ele estava. Beleza, o ataque começa dali. Se a bola sai do campo, a bola começa de onde a bola... O ataque começa de onde a bola saiu do campo, ele nem pegou. Se a bola entra na end zone e ele ajoelha na end zone, ele começa na linha de 30 jardas, que é o fair catch dentro da end zone. É como se ele tivesse omitido, beleza, eu tô aqui, eu não vou correr, eu começo da linha de 30. É quase que um buffer que o ataque ganha ali, no mínimo. Então, essas são as possibilidades que podem acontecer. E como que funciona o jogo especificamente quando você está no ataque? O retornador caiu no chão, vamos começar a jogar. Como que funciona o minuto a minuto ali de um jogo de futebol americano, né? Tudo começa na primeira descida. E aí a primeira descida, e a segunda, a terceira e a quarta são todas iguais, tá? No princípio básico. Não tem nenhuma mudança entre elas. Mas o time, ele tem até 4 chances, 4 tentativas, também chamadas de downs, quando você está vendo futebol americano, é o first down, o second down, third down e o fourth down, que são as tentativas, para avançar no mínimo 10 jardas. Esse é o princípio do jogo. O objetivo é ganhar terreno, né, como a gente já explicou, e chegar na end zone lá do outro lado do campo. Você pode fazer isso de uma vez só. Se você conseguir correr de uma vez só, beleza. Super jogada. Só que isso não é normal, né? Porque também tem 11 caras tentando impedir que isso aconteça. Então, o time que está atacando, ele tem até 4 chances para avançar pelo menos 10 jardas. Porque se ele passa dessas 10 jardas em 4 chances, renovam as chances. E ele tem mais 4 chances de andar mais 10 jardas e assim por diante até entrar na endzone. O campo fica composto por 11 jogadores no ataque e 11 jogadores na defesa. Cada um com a sua posição específica. E aí cada posição específica tem locais que ela pode ou não estar no campo, coisas que ela pode ou não fazer no campo, e funções também que eles têm que executar. Mas isso vai ficar para o nosso segundo vídeo, porque é muita coisa para incluir aqui também. Todo mundo alinhado no campo, é feita a primeira tentativa. Vamos supor aqui. Andou 5 jardas. Aí na segunda tentativa, vai estar lá, segunda para 5. Porque você está nessa segunda tentativa e agora é para andar 5 jardas. Porque as primeiras 5 você já andou. Se você andar para trás, que pode acontecer, né, a jogada acaba dando errado, aumenta o número. Só que você não tem que andar 10 e aí o pilarzinho segue você. O pilarzinho vai ficar lá. Você tinha que andar 10, no mínimo. Só que agora você tem que andar 15, porque a bola foi 5 para trás. A culpa é sua, você que se vire. E aí vira uma, por exemplo, segunda para 15. Isso também pode acontecer. Se você não consegue passar dessas 10 jardas no mínimo, a posse muda de mãos.
A posse vai para o outro time. E aí, por causa disso, na verdade, os times de futebol americano têm 3 chances para passar essas 10 jardas. Porque na quarta chance, vira um risco muito grande de você tentar. E aí eu explico o porquê. Nessa situação que está na tela, por exemplo, o time de vermelho, que é o que está atacando, está relativamente próximo, na verdade está muito próximo, da própria end zone. Então ele está longe de conseguir fazer o ponto e o outro time está perto. Essa é a situação. O time de defesa, ele pode fazer o ponto se ele roubar a bola. Então é uma situação um pouco arriscada. Vamos supor que nesse caso eles tentam 1, 2, 3 vezes e não conseguem se mexer. A quarta vez, se eles não conseguirem se mexer de novo, eles perdem a bola. A bola automaticamente é do outro time nesse lugar do campo, que é muito bom para eles. Então o time de vermelho decide, normalmente, né, em situações assim, fala, putz, a gente está muito longe, não dá para chutar na trave e fazer 3 pontos, estamos muito perto da nossa própria end zone. Qual é a melhor opção? A gente vai devolver a bola para o adversário na quarta descida, que é o que a gente chama de punt, né, que é chutar a bola para o adversário. E aí isso vale como a quarta tentativa. Mas como é um chute, e isso não vale no futebol americano, né? Tipo, uma jogada ser um chute apenas no punt ou no field goal, você está devolvendo a bola. Você chuta a bola para muito longe, e aí beleza, e o adversário vai pegar, e aí ele que vai te atacar. Então, muitas vezes, a terceira descida ela é crucial. Ou é ela, ou é nada. A quarta descida ela é feita só em casos específicos, em que o risco não é tão grande assim, ou quando é fazer ou morrer, né? Porque também pode acontecer. Então, é basicamente essa a diagramação do minuto a minuto de um jogo de futebol americano. E as jogadas possíveis, elas são muito variadas, né? Como você tem muitos jogadores no campo e cada um deles tem uma função específica, né? Você tem várias possibilidades. Você tem vários caras para correr e pegar bola, mas eles têm estruturas específicas de corpo. Tem caras que são mais fortes, outros são mais fracos, alguns são mais rápidos. Então você pode passar a bola muito longe, a bola perto, a bola na média. Você pode correr com a bola. Existem muitas diferenças de jogadas possíveis de futebol americano. E também por isso nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas basicamente, você pode passar a bola, e aí você tem lá seus jogadores, são os recebedores, que o quarterback olha e joga a bola para eles, ou você pode correr com a bola. E aí correr com a bola, o quarterback mesmo pode correr, o running back normalmente é o cara que é destacado para correr com a bola, e existem outras possibilidades. Em vez de passe, você corre com a bola na mão, onde você cair, valeu. Normalmente, correr com a bola é para ganhar terreno de maneira mais lenta, só que mais segura. E passar a bola é para você ganhar terreno de maneira mais rápida, só que mais arriscada. E dizendo aqui sobre fatos arriscados, existe a possibilidade de um time perder a bola, perder a posse de bola, de uma maneira que não seja só por não conseguir a quarta descida. Beleza, esse é um caso de que é uma perda de posse. Só que os turnovers, que são outras 2 possibilidades que a gente tem de perda de posse, e uma delas já está aqui na tela, né? Que é o fumble. É uma coisa extremamente conhecida também, até por quem não vê tanto futebol americano, é o fumble. Porque na hora do fumble vira uma grande confusão. O que é isso, né? O fumble ele acontece quando um jogador, qualquer jogador, que tá com a bola na mão, solta a bola. Seja lá por qual motivo, ele soltou a bola. Só que a jogada não foi encerrada. Então ele não soltou a bola porque ele caiu no chão e o jogador já estava tocando nele. Ele não soltou a bola porque fez um ponto, porque saiu do campo. Não, ele só soltou a bola de maneira birutou. E aí isso pode também, obviamente, ser causado por alguém, né? Um jogador da defesa soca a bola e a bola sai voando. Ele perde o controle da bola numa pancada antes de cair no chão. Isso é um fumble também. E aí, a partir do momento que a bola tá livre, tá sem dono, ela tá literalmente sem dono. Quem pegar a bola vai ter a posse de bola no ataque. Se o ataque recuperar a bola, continua no ataque, como se nada tivesse acontecido. Mais ou menos, né? Porque às vezes a bola vai bem para trás. Mas segue tudo normal. Se a defesa pega a bola, agora é o time dela que tá atacando. E aí tem situações de fumble que basicamente deixam o time do adversário já muito próximo de pontuação. Então são sempre momentos de muita emoção. O outro caso é a interceptação, que é quando um quarterback passa a bola e um jogador de defesa do outro time é quem pega essa bola, e não um colega dele, que estava lá para pegar. Isso pode acontecer também por diversos motivos. Às vezes o quarterback simplesmente erra, ou o jogador de defesa é mais esperto e consegue de fato entrar no meio do caminho da rota da bola, quando ela está voando. A interceptação é realizada quando esse jogador de defesa pega a bola e tem controle dela.
E o controle da bola pode ser guardar a bola e cair no chão, sem deixar a bola bater no chão. Pegar a bola e sair correndo. Isso também é ter controle da bola. Automaticamente a jogada passa a ser de ataque do time que interceptou. E agora vamos falar mais sobre algumas coisinhas, né? Como, por exemplo, os árbitros. Essa é uma diferença grande, por exemplo, no futebol, porque no futebol a gente tem um árbitro, 2 bandeirinhas e um quarto árbitro que ninguém sabe direito o que faz. No futebol americano é bem diferente. Você tem uma equipe de 7 árbitros. É muito cara. Sendo que um deles é o juiz principal e os outros 6 são os juízes auxiliares. O juiz principal usa um bonezinho branco, que é para todo mundo poder saber quem ele é, e os auxiliares usam um bonezinho preto. Uma diferença básica entre eles é que normalmente o juiz principal é o cara que tem mais experiência como juiz na NFL, né? Então ele toma as decisões finais. Sempre que um juiz auxiliar, por exemplo, detecta uma falta, ele vai jogar um pano amarelo no campo, e aí ele vai se reunir com o juiz principal e vai falar para o juiz principal o que ele viu. O juiz normalmente acata, né, a opinião, obviamente, dos outros, e ele informa o que aconteceu. O jogador que fez a falta, qual foi a falta e a penalidade. E essa é a função dele. Ele relata todas as faltas, os acontecimentos e tudo mais, além de ser o cara que se posiciona sempre ali atrás do quarterback, numa posição privilegiada, para também poder ter mais chance dele mesmo detectar alguma coisa. Os juízes auxiliares, eles ficam posicionados de forma estratégica para detectar possibilidades específicas que podem ocorrer. Então, tem o juiz que fica ali na linha para ver faltas de sair antes da hora, tem o juiz que fica lá no fundo do campo para ver as faltas de passe longo, tem o juiz que fica no meio para ver as faltas na corrida, para todo mundo poder ter um campo de visão interessante sobre o que está acontecendo. O que a gente tem aqui de interessante que se interliga ao fato dos árbitros? É que os treinadores dos times, como este senhor aqui na nossa imagem, né? Eles têm as possibilidades de fazerem desafios à arbitragem, que é quando eles jogam esse paninho vermelho, né, que também é muito característico. E o que isso significa, né? Bom, os treinadores eles têm a possibilidade de duvidar de uma decisão da arbitragem e pedir uma revisão do que foi analisado por eles. Cada equipe ela tem direito a 2 desafios por partida, mas eles só podem ser pedidos para marcações de campo, como por exemplo, né, se um passe foi completo ou incompleto, se o jogador estava pisando dentro ou fora do campo, coisas assim. Não é permitido desafiar faltas que os árbitros marquem. Existe a possibilidade do árbitro mesmo não ter certeza e aí ele vai ver no monitor. Mas os treinadores não podem desafiar faltas. E qual que é a contrapartida do desafio? Toda vez que um treinador desafia uma jogada, ele está apostando, basicamente, um dos seus tempos. Lembra que os treinadores têm 3 tempos para pedir para poder corrigir questões. Ele está apostando um tempo. Se o desafio dele não for bem sucedido, de fato era o que os árbitros falaram, ele perde esse tempo e a possibilidade de desafiar. Se ele ganha o desafio, ele ainda pode desafiar e ele não perde o tempo. É basicamente isso. Só que ele só tem 2 tempos. E, se eu não me engano, existe uma situação que se pedirem os 2 desafios e ganharem os 2, o time tem direito a mais um. Só que isso não é 100% certeza. Mas eu acho que sim. Então isso aqui é sobre os desafios. E aí, para fechar, que eu achei interessante trazer também ainda dentro desse vídeo, é como que isso funciona na sua televisão, né? Como que isso fica exposto numa transmissão de futebol americano. Primeiro naquela barrinha que fica ali embaixo. No primeiro momento, tem ali a pontuação, você tem os 2 times destacados e quantos pontos cada um tem. Do lado disso, você vai ter qual quarto o jogo está acontecendo, então nesse caso é o terceiro quarto, e quantos minutos tem para acabar. Né? Nesse caso ainda falta 11 minutos e 34 segundos, o quarto acabou de começar. Do lado disso, você tem um reloginho, que é o reloginho da jogada. Os times têm um limite de segundos para poder realizar a jogada, eles não podem ficar 10 minutos parados esperando o que vai acontecer, mesmo que o relógio esteja parado. Você tem um limite. E esse reloginho, ele conta esse limite para a jogada ter que ocorrer. Do lado disso, você tem a tentativa que o time tá, né? E quantas jardas ainda falta para ele passar daquela marca que ele precisa passar, que é, assim, normalmente chamada de... Você tem ali a linha do first down, né? Nesse caso, é uma primeira para 10. Eles estão a 10 jardas ainda da linha do first down e estão na primeira tentativa. O que mais tem na tela que é interessante, né? Muitas vezes a transmissão coloca aquela faixinha no meio do campo, que é um jeito mais rápido de você detectar qual quantas jardas faltam e qual é a tentativa. Porque normalmente você está olhando, quando você olha para o jogo, você está olhando para esse bolinho de gente ali no meio, que é onde a bola vai sair. Então eles colocam essa faixa para ser mais rápido do seu olho bater
e já detectar a informação. E aí as duas coisas que, na minha opinião, são cruciais são as linhas coloridas que a televisão coloca no campo. Existem outras coisas que eles põem de vez em quando, mas o básico é a linha de scrimmage, que é essa linha que é sempre azul, que é de onde a bola vai sair. E aí a linha amarela, também é sempre amarela, que é a linha do first down, que é onde a bola tem que passar. Sabendo isso, você consegue entender basicamente o que está acontecendo num jogo de futebol americano. Ainda tem algumas coisas que eu vou querer trazer aqui. Falar um pouquinho sobre o que é o quarterback, o que é o running back, o que é um tight end, né, o que é um defensive tackle. Vamos ter um vídeo especificamente para tratar desse assunto, que é dúvida também de muita gente. É o que os jogadores podem ou não podem fazer e tudo mais. E eu também vou trazer um videozinho explicando um pouco sobre as faltas. Todos os tipos de faltas, como que elas são feitas e as punições que existem também para cada falta. E aí eu acho que a gente consegue cobrir legal. E só vai faltar um vídeo para falar um pouco sobre a história da NFL, a história do futebol americano e um pouco sobre os times, ou pelo menos os principais times, vai, porque senão talvez fique gigante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo ficou bem longo, mas é um vídeo informativo para que vocês consigam tirar suas dúvidas sobre esse esporte que é tão legal e está fazendo cada vez mais sucesso no Brasil. Teve seu primeiro jogo no Brasil recentemente, né? Só que pode ser um pouco intimidador num primeiro momento. Só que no fundo ele é relativamente simples. Eu espero que esse vídeo possa ajudar de alguma forma que vocês apreciem mais o bom futebol americano. Agradeço muito o tempo de todos que estejam vendo aí os vídeos, espero que vocês estejam gostando. Qualquer informação que vocês tenham, que vocês queiram passar que eu esqueci, que eu não comentei, pode deixar aí nos comentários, eu sempre leio os comentários, beleza? Outras coisas que vocês querem que eu fale sobre a NFL, dúvidas e tudo mais, pode deixar aí que a gente lê e traz nos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado e até a próxima.